todos novamente a minha live aqui no Jornal Destaque de Esteio. Eu sou Rafael Colombo, sou programador neurolinguístico, mais especificamente treinador e também hipnólogo. E hoje estou aqui com um convidado muito especial. Além de meu irmão, ele é iridologista e trabalha com naturopatia. Boa noite, Matheus. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Tudo certo. Hoje, então, a gente está vindo aqui para trazer para vocês uma técnica diferenciada de como você faz. Depois ele vai contar melhor o que é a iridologia, eu vou perguntar com mais calma. Mas o assunto em específico hoje que a gente vai estar trabalhando aqui é a depressão. Os primeiros passos para eu conseguir sair dessa doença, desse estado de depressão, que depois a gente vai usar os conhecimentos que eu tenho da linguagem da PNL, e ele vai trazer a visão mais fisiológica, a visão mais sobre o corpo. Ele vai estar trazendo de uma forma mais clara tudo que vai ser trazido aqui. Peço para todos que estão aqui online nesse momento, no Facebook, compartilha. Isso é uma coisa que eu peço sempre para quem está me acompanhando, porque é muito importante que você compartilhe, pois você vai atingir mais pessoas, você vai atingir amigos, talvez pessoas que realmente precisem ouvir o que a gente vai trazer aqui hoje, porque eu gosto de dizer que vidas dependem disso. Concorda comigo, Matheus? Concordo perfeitamente. Vidas dependem disso. Vidas dependem, talvez, simplesmente do fato de você compartilhar. E também quero pedir que você, quando tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, manda pra gente. Manda aqui para a página do Facebook. Quem está pelo Instagram agora, acompanhando ao vivo com nós, se tu quiser compartilhar e perguntar, entra aqui na página do Facebook, na fanpage do Jornal Destaque Esteio. Então tu consegue me fazer perguntas e eu vou poder te responder, e o Matheus também, ao vivo aqui direto com você, tá certo? Então vamos dar início aqui hoje, e eu quero apresentar um pouco. Ele vai se apresentar, vai falar do trabalho dele e fazer algumas perguntas aqui para a gente estar esclarecendo numa primeira parte do programa. Antes, eu quero dar boa noite aqui a Ana Cleia Silva mandou boa noite. Girlane, boa noite também. Sejam muito bem-vindos, todos que estão online agora nesse momento. Então vamos aqui, Matheus. Vamos começar então a falar um pouco do teu trabalho, do que tu faz. Perfeito. E no primeiro momento, não visando agora o fato da depressão. Vamos deixar isso para um segundo momento aqui do programa. Certo. Matheus, o que tu faz especificamente? Qual é que é a tua área de trabalho hoje? Bom, como o Rafael comentou antes, eu sou iridologista e naturopata. Mas o que vem a ser iridologia? O que é iridologia? O próprio nome já diz, iridologia lembra a íris dos olhos. Então, a iridologia, ela é a ciência que, através da íris dos olhos, eu consigo identificar como está o funcionamento de todas as glândulas, de todos os tecidos do corpo humano. Então, pela íris, eu tenho uma avaliação completamente sistêmica sobre como está o funcionamento, tanto de toda a questão fisiológica e também a parte anatômica, a estrutura do ser humano, tudo isso identificado pela íris. Tá, mas tu me disse que tu consegue identificar os tecidos, os órgãos, mas exatamente o que tu identifica nesses tecidos? O que tu identifica nesses órgãos? Qual é a... Certo. Assim, tem muita gente que pergunta, a iridologia, ela consegue dar nome a doenças? Na verdade, não. Pela íris, a gente não faz diagnóstico. A gente consegue identificar se um órgão, por exemplo, ele está em hiperfuncionamento ou em hipofuncionamento. Dessa forma, eu consigo trabalhar o ser humano por sistemas. Se o órgão não está funcionando como ele deve funcionar, nós vamos começar a trabalhar para fazer ele funcionar da forma adequada. Perfeito. Agora, se ele está sobrecarregado, por exemplo, se o fígado está em estado de sobrecarga, nós vamos trabalhar para deixar ele na sua funcionalidade normal. Tá bom. Então, Matheus, já quero trazer uma coisa muito bacana disso tudo. O seguinte fato, na PNL a gente também não dá nomes àquilo que as pessoas apresentam. Claro que eu tenho aqui trazendo o programa, por exemplo, uma depressão. Sim. Porque é um conhecimento geral, que é um estado de que a pessoa vai tá mal, etc. Mas a gente acredita em estados, exatamente, que é o que a pessoa experimenta, mas é da experiência dela. Exato. Cada um, digamos que tem a sua experiência. Doenças, elas têm seus nomes, mas elas também, como tu disse, elas vêm de um estado inicial, que vem do seu corpo. Então, uma segunda crença muito forte que nós temos é que o nosso corpo, ele é o templo da nossa mente.
Então, como tu disse, trabalhar de forma sistêmica. Não adianta eu ignorar um dos fatores. Não adianta eu deixar minha mente de lado ou o meu corpo de lado. Ou pensar que o corpo é uma coisa só. Exato. Então, por conta disso que surgiu, na verdade, as terapias holísticas. O termo holístico, ele deriva da palavra chamada holos. Holos significa o todo inteiro. Então, a medicina convencional, ela pegou o ser humano e dividiu ele por setores. Bom, tu é médico, tu vai ficar com essa parte da cabeça, tu vai ficar com a parte do estômago e dividiu ele completamente em partes. Como se fosse uma empresa, né? Como se eu pudesse repartir o ser humano, sendo que ele está totalmente interligado. Exato. Né? Então, na verdade, quando tu tem um processo, como a gente vai falar hoje, de depressão, o que está causando essa depressão? E não simplesmente tu entra com um medicamento que vai tratar a depressão, meses depois a pessoa começa a apresentar um outro problema. Aí ela vai no outro médico, trata aquele problema, vai no outro, desencadeia outros problemas e assim fica um ciclo constante. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né, Matheus? Eu acredito que os médicos hoje eles tratam muito o sintoma. Exatamente. Só que eles vão sempre naquele sintoma que a pessoa acaba dizendo. Às vezes com exames, mas ainda assim é um sintoma. E aquilo que ele trata acaba desencadeando outras coisas. Exato. Então, no momento que tu trata um sintoma, tu utilizando um remédio, o próprio nome já diz, remédio vem da palavra remediar. Ele não trata, ele não cura, ele remedia, ele prolonga aquele sintoma. Perfeito. E tu vai achar que tu está curado, mas na verdade tu só está remediando ele ao longo da tua vida. Tu vai passar uma vida inteira remediando, digamos assim, a tua própria cura, né? Exato, procrastinação praticamente. É uma procrastinação. Isso a gente vê muito até nos nossos objetivos em relação à nossa vida. E eu acho que, Matheus, eu não sei se tu concorda comigo, mas é sempre em busca daquela pílula mágica, né? A gente está sempre buscando o remedinho que vai me curar, o remedinho que vai simplesmente trazer aquilo. Abraços, vereador Paulinho de Odé, Canoas. Muito obrigado, que legal que você está participando aqui com nós. A gente tem mais uns comentários aqui, Matheus. A Regina entrou, a Rúbia entrou, a Silvia Colombo também entrou. E a Vanessa aqui fez um comentário. Ela fala, falem sobre a síndrome do pânico. Eu sofro muito com isso, com medos, tonturas, me deem dicas. Então, Vanessa, eu vou deixar a tua pergunta aqui guardada. Eu vou até pedir para o Matheus deixar anotado no celular dele, porque por final do nosso programa nós vamos estar respondendo isso, tá bom? Com mais calma. A gente quer estar agora apresentando o que é iridologia, naturopatia, num primeiro momento. E no segundo momento nós vamos estar falando sobre depressão. E no final, eu te garanto, tá? Acompanhe aqui com a gente que nós vamos estar trazendo aqui as respostas e te dando dicas. Pode ficar tranquila. Obrigado pela tua pergunta, viu, Vanessa? Continuando aqui, a Regina mandou, faça essa experiência, foi muito bom para mim. A Regina foi uma cliente que eu atendi, provavelmente ela está falando sobre os tratamentos que eu e o Matheus oferecemos, ela também se tratou com ele. Seguindo então, Matheus, no nosso raciocínio aqui, tu tem alguma ligação com religião, misticismo? Baseado em que tu realmente fala de uma forma diferente, que o corpo trata como um sistema, que em relação nada a ver com o que um médico, no caso, faz. Isso tem a ver com religião? Então, na verdade, as pessoas cometem muito esse erro. Pelo fato da iridologia ser uma avaliação através dos olhos, as pessoas pensam que eu estou prevendo o futuro delas ou sabendo como vai ser a vida delas em relação à saúde. Mas, na verdade, não tem nada disso. Existem muitos trabalhos de tese em doutorado em cima da iridologia hoje, em cursos de nutrição, por exemplo. Principalmente na Rússia, no Canadá, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália. A iridologia é usada dentro de hospitais como uma avaliação dos pacientes utilizada por médicos. Então ela é usada lá fora, em países mais desenvolvidos que o Brasil. Exatamente. Ela já é realmente considerada uma evolução, digamos assim, da própria medicina. Da própria medicina. Ela é uma ciência que consegue justamente oferecer uma avaliação sistêmica, que tu consegue ver tudo de forma muito rápida e que tu não precisa passar por processos invasivos, de exames invasivos, etc. Me dá um exemplo assim de que tu comentou que tu não precisa passar por um exame invasivo. Me dá um exemplo assim específico para o pessoal que está olhando também entender, né? O que é essa avaliação rápida, essa avaliação que tu simplesmente consegue estar percebendo de uma forma tranquila o que a pessoa tem. Uma coisa que acontece muito hoje, um problema crônico que todas as pessoas apresentam, é a azia. Então, tu procura um gastro quando tu está passando por azia ou refluxo,
e a primeira coisa que ele vai pensar é que tu tem excesso de ácido clorídrico no organismo. Ponto. Então ele entra com um medicamento geralmente que é chamado de omeprazol, que ele vai reduzir a acidez no teu organismo. Só que na verdade, a azia, em 90% dos casos, ela é consequência de um ambiente que tem deficiência de ácido clorídrico e não excesso. Então o medicamento ele vai cortar o que tu já não tem suficiente, o que na verdade é um tratamento completamente errado e que vai te gerar muitos problemas futuros, mas isso não vem ao caso. Pela tua íris, em 5 segundos, o fato de eu olhar nos teus olhos eu consigo identificar se tu tem uma hipercloridria, um excesso de ácido clorídrico, ou se tu tem uma hipocloridria, deficiência de ácido clorídrico. Perfeito. Então, pela íris, tu consegue realmente ver se a pessoa tem, né, esse excesso, essa inatividade. Exatamente. Mas aí eu quero te dizer, como é que seria o procedimento natural de ver o que a pessoa tem? Aí é evasivo? Como assim? Para um médico, hoje, um processo tradicional da medicina. Exatamente. O que eles fazem daí que é a diferença, então, né? Em cada doença vai ter sua forma de avaliação, exames, lógico, a gente não dispensa exames. Sim. Eles são importantes. Pela íris eu não consigo identificar taxas sanguíneas, como está teu colesterol, triglicerídeos, níveis de açúcar, enfim, mas os exames eles são importantes. Agora, em determinada situação, tu vai ter que fazer exames que às vezes tu leva 1, 2, 3 dias para fazer uma avaliação. Mas deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. E me vem à cabeça o que é invasivo. Por exemplo, tem muitos homens que têm o certo é começar a fazer exames de próstata, por exemplo, com 40 anos de idade, né? Certo. A partir dos 40 anos de idade começaram a fazer exames de próstata. A questão que eu te pergunto é a seguinte: muitos homens se sentem realmente sem motivação de ir, né? Tem Sim. preconceitos. Tem como eu verificar, por exemplo, como é que está a saúde da próstata pela íris? Perfeito. Tem sim. Então, eu acho que essa é a ideia mais clara do que é invasivo, para as pessoas terem noção de que pela íris eu consigo estar identificando sem ter que realmente entrar. Não que o exame seja dispensável, né? Claro, mas exatamente. eu acho que realmente por um princípio ela já consegue te mostrar, né? Para te ter uma ideia, eu já fiz avaliações em pessoas, como eu te falei no início, eu não dou nome a patologias, Sim. Não dou nome a doenças, mas eu suspeito de algumas situações que podem estar ocorrendo. E aí ela pode ir atrás, né? Quando eu lembro de uma senhora que eu atendi faz umas 2 semanas, que quando eu avaliei pela íris dela, toda a estrutura gastrointestinal dela, eu vi um sinal na íris, em algumas fibras, que me chamaram a atenção e eu perguntei se ela sentia alguma coisa no intestino. Sim. Ela falou, não sinto nada. Eu falei para ela, mas seria interessante tu procurar um gastro. Ela não aceitou muito, passou o tempo e tal. Depois, quando ela retornou, ela realmente estava com pólipos intestinais. Uau. Então, no próprio exame, os pólipos já foram retirados. A gente conseguiu antecipar que aquilo não chegou a agravar mais ainda o Daqui a organismo pouco dela. até virar um câncer, né? Exato, Um grande problema. exatamente. E aí, é um passo antes do câncer, né? Então, a gente consegue antecipar muito essas questões. Que legal, Matheus. Bem interessante. Deixa eu perceber aqui, chegou umas pessoas. A Marileia Souza entrou. Boa noite, Marileia. Mabibalena Soares, botou um certinho, boa noite. Sônia Mara Silveira botou um comentário, boa noite, Matheus e Rafael. Acompanho o trabalho de vocês e acho maravilhoso, pois já passei pela PNL e recomendo. Tu começa a ver as coisas de maneira plena. Obrigado, Sônia Mara, Porto Alegre. Obrigado, Sônia, pela tua participação. Acho que isso é muito legal, porque as pessoas elas começam a perceber aquilo que é diferente, que é um trabalho onde a gente está usando a mente, onde eu consigo ver a fisiologia, meu corpo como um inteiro. Isso é muito bacana. Eu peço também, novamente, que todos que estão online compartilhem a live para que amigos, pessoas, até entes queridos de vocês consigam ver e também daqui a pouco estar sabendo mais sobre depressão e como eu dou meus primeiros passos para me sair desse mal que eu acho que realmente acaba com muitas vidas, né, Matheus? É muito triste. Aninha Alves entrou, boa noite, seja muito bem-vinda. Franciele Bitelo entrou, boa noite também. Matheus, o que é possível tratar com a medicina natural? Então, a medicina natural, como que na verdade ela funciona? O que vem a ser a naturopatia? A medicina hoje, convencional, ela funciona da seguinte forma. Imagina que perto da tua casa, Rafael, tem um terreno baldio, Sim. onde esse terreno tem depositado lixo. Sofás, pneu, resto de comidas. Tudo aquilo que a gente sabe que tem no terreno. Isso. Sujo, tudo aquilo né? que as pessoas acabam descartando que não serve mais, elas depositam nesse terreno. Perfeito. Nesse terreno vai começar a gerar acúmulo de diversos
aspectos que vão prejudicar aquele ambiente. Ok. Ratos, sapos, insetos, barata, mosquito, tudo isso vai começar a aumentar nesse ambiente. E esses bichinhos, vamos falar assim, eles vão começar a invadir a casa das pessoas, dos vizinhos que estão na volta. Uma infestação, Uma né? infestação, Gerando, daqui a exato. pouco, proliferação de baratas nas casas, mosquitos. Perfeito. Ok. Então o que acontece? A comunidade incomodada com aquilo, ela faz uma primeira denúncia. Essa denúncia vai chegar, vai fazer uma detetização, vai matar todas essas baratas, sapos, roedores, tudo que tiver no local e vai embora. Ok. Perfeito. Essa a gente pode fazer a comparação que seria mais ou menos a medicina convencional que a gente tem hoje. Sim. Depois entra uma outra que a gente conhece como homeopatia. Imagina que nesse mesmo terreno baldio, com os mesmos problemas, os bichinhos começaram a se manifestar de novo, tudo isso, e a comunidade incomodada vai fazer agora uma segunda denúncia. Perfeito. Vai vir esse segundo grupo com as suas ferramentas de desintoxicação, de detetização, vai matar todos esses seres que estão incomodando no local. Ok. E no final vai fazer um recolhimento daquele lixo todo. Vai recolher todo o entulho, toda a comida, todo o sofá, tudo que tiver ali, ela vai fazer o recolhimento. Eles vão acabar, digamos, com a causa, com a causa do problema. Isso parece ser muito mais propício do que a primeira situação. Ok. Só que tem um grande detalhe. A população que vive em volta, os moradores e os vizinhos incomodados com aquela situação e as pessoas sem consciência do que estão fazendo, vão começar novamente a depositar todo esse lixo de novo. Vão depositar comida, pneu, cama, sofá, tudo isso nesse terreno baldio de novo. Perfeito. E aí vai começar de novo a proliferação, toda aquela situação vai voltar. Aí eles vão fazer uma terceira denúncia, onde vai vir um terceiro grupo, que é a naturopatia. Além de fazer uma limpeza, uma detetização, desintoxicar aquele local, eles vão levar, como na homeopatia, todas aquelas substâncias que estão poluindo o ambiente. Ok. Só que antes desse grupo ir embora, ele vai passar de casa em casa dos moradores e vai fazer uma conscientização para que eles não voltem a poluir aquele ambiente de novo. Aquilo de novo. Então, muitas vezes a gente desintoxica o nosso organismo, só que a gente volta a estragar ele de novo. Perfeito. Seja na parte emocional, passando por diversas situações de estresse, alimentação, enfim, outras situações que a gente vai conversar um pouco mais depois. Perfeito. Eu acho que isso fica bem claro para nós termos até consciência do que nós fazemos da nossa vida. Percebendo a visão da PNL, tudo que se torna, tudo aquilo que eu faço, os comportamentos que eu tenho na vida, geram emoções positivas e negativas, mas as negativas geram situações complicadas. Essas situações às vezes acabam desenvolvendo doenças, como Perfeito. tu mesmo daqui a pouco vai estar podendo falar, e a gente vai estar falando sobre depressão e o quanto os nossos comportamentos, nossos hábitos alimentar, comportamental, geram os problemas que nós temos. Perfeito. Principalmente a depressão. Perfeito. Principalmente a depressão. Então, assim, eu acredito fortemente que a conscientização de que nós somos a causa dos problemas que nós temos, seja na nossa vida, dentro do nosso corpo, e seja nos resultados que nós temos fora, tudo vem de nós. Perfeito. Então, enquanto eu não assumir a responsabilidade de que eu realmente sou a causa de tudo na minha vida, o lixo vai continuar lá. Vai continuar lá? Eu vou ficar esperando de que, se os outros jogam lixo, eu também vou continuar jogando. Não é assim que acontece? Assim que funciona. E agora eu vou trazer até, eu vou querer levantar um diálogo, um debate bem grande, mas a gente fica esperando muitas vezes até dos políticos no próprio Brasil, né? De que a gente tem que esperar deles e não faz por nós. Então, eu acho que essa metáfora entra bem aqui, porque depende da minha vida, eu não tenho que esperar pelos outros mudarem, eu que tenho que mudar a minha vida. E isso entra para tudo, eu acredito. É porque, na verdade, para te mudar e tu ser uma pessoa, vamos dizer assim, otimista, tu tem que fazer alguma coisa pela tua vida. Com e tu certeza. fazer alguma coisa pela tua vida, as pessoas têm preguiça disso. Elas preferem ficar sentadas, essa que é a realidade. E talvez algumas pessoas se incomodem de ouvir isso, porque isso toca na ferida dela. Toca na ferida, realmente, toca. Então, a mudança só vem quando ela vem de ti mesmo. Os outros não têm culpa dos teus problemas. Toda uma doença, ela começa porque tu deu uma causa para isso. A doença, ela não começa do nada. Tu teve uma doença do nada. Perfeito. As pessoas têm, vamos dizer assim, a mania de colocar a culpa de doenças
Porque o meu pai tinha problema de colesterol. Da genética, porque o meu avô tinha problemas de diabetes. Eu tenho um histórico familiar, é por isso que eu desenvolvi diabetes tipo 2, por exemplo. Perfeito. Na verdade, não. Tu desenvolveu essa doença porque tu deu oportunidade para ela. Sendo no emocional, Exatamente. de como tu te sente na tua vida, né? E também na tua alimentação. Na alimentação. Não adianta ficar comendo um monte de doce. Mas minha diabetes é por causa que meu avô era. Aí não tem congruência isso, não faz sentido. Pessoal, entrou mais gente aqui, Matheus. A Sônia Mara também respondeu de novo. Doutor Matheus, seja bem-vindo. Quero conhecer seu trabalho e acho muito interessante. Abraço. Obrigado, seja bem-vinda, Sônia. Andréa Costa comentou aqui. Boa noite, Andréa. Bianca Lentes. E a Sônia botou mais um coraçãozinho. Que legal a participação de vocês. Eu peço que todos que estão online, novamente, compartilhem a live, compartilhem para seus amigos, para as pessoas que daqui a pouco vão precisar ouvir sobre depressão. A gente vai estar mostrando os primeiros passos para conseguir estar saindo dessa doença, né, Matheus? Perfeito. E vamos dar seguimento. E mais uma informação bacana. Se você tem dúvidas sobre o que a gente está falando, se você ficou com algumas perguntas e quer também saber mais, pode mandar perguntas para nós aqui pelo Facebook, pela página do Jornal Destaque Esteio, que a gente vai estar respondendo para vocês no final, muito provavelmente. Mas vai ser respondido, fiquem tranquilos. Vamos lá, Matheus. A iridologia faz diagnóstico, ela identifica doenças, ou como tu falou, ela mais específico assim, para deixar acho que mais claro, né? Tu comentou que ela percebe mudanças, mas ela consegue identificar doenças realmente, como um câncer, alguma coisa assim? Então, como eu falei antes, na verdade a iridologia ela não dá nome para doenças. Tá. Vamos supor que tu tenha um problema renal, um problema de rins, tá? Eu não consigo identificar o que tem dentro do teu rim. Eu consigo identificar, por exemplo, que ele está em baixa funcionalidade, como eu te falei antes. Mas eu não consigo identificar que tu tenha, por exemplo, cálculos renais. Então, a gente não dá nomes, a gente identifica como está o funcionamento, a parte fisiológica de um órgão, de uma glândula ou de um tecido. Perfeito, Matheus, acho que isso fica bem claro. E é bacana tu responder isso de novo, porque às vezes quem tá vendo aqui pode não ter entendido no primeiro momento. Exatamente. Então, o fato que eu consegui perceber é que a iridologia, né, junto à naturopatia, ela consegue perceber disfuncionalidades nos seus tecidos e órgãos. Então, aquilo ali ela vai, eu acho que, buscar a solução. Exatamente. Perfeito. Legal, Matheus, legal. Então, assim, a iridologia ela pode ser uma ferramenta preventiva para a saúde? Com certeza. Com certeza, porque através da íris eu consigo identificar o que a gente chama de órgãos de choque. O que são os órgãos de choque? Todas as pessoas elas têm predisposições, ou de forma hereditária ou não, a virem adoecer de um problema. Então, eu identifico, por exemplo, que a pessoa, o órgão de choque dele, aquele que ela tem que cuidar mais ao longo da vida, é o coração dela, a parte cardíaca. Então, dessa forma, a gente sabe que o órgão mais sensível dela, sendo o coração, ela tem que ter cuidados ao longo da vida dela, desse órgão específico. Isso para qualquer pessoa tu consegue identificar? Para todas as pessoas, seja qual for o órgão. Pode ter mais de um? Sim, pode ter mais de um, dependendo da hereditariedade da pessoa. Perfeito. Sabendo o que eu herdei da minha família na estrutura biológica e cuidando desse órgão de choque, a gente consegue evitar muitas situações futuras. Olha, eu imagino, com certeza, né? Se ele é um órgão real, ele normalmente é um órgão importante, esses órgãos de choque. Exato. Então, assim, as pessoas, elas deixam para buscar um profissional na área da saúde quando a doença já está manifestada. Perfeito. Então, pela iridologia, na verdade, a gente consegue identificar e fazer um trabalho preventivo para que essa pessoa não chegue ao ponto de adoecer para buscar ajuda. Precisar adoecer, né? Porque Exato. Eu acredito fortemente de que quando a pessoa adoece, ela tem muito mais probabilidade de piorar o quadro. Com certeza. E até vir a falecer, ou sempre o pior, né? Com o certeza. que a gente pode. Então, quando eu trabalho na prevenção, muito provavelmente quando vem eu nem fico doente. Exatamente. Então eu estou desenvolvendo ainda, cuidando de mim, melhorando minha saúde e muito, eu acredito, como tu disse, na conscientização. Se eu cuido de mim, eu posso também trazer mudanças e cuidados para as pessoas à minha volta. Lógico, com certeza. Porque eu estou buscando esse meu autocuidado. E automaticamente, se eu sou um modelo, as pessoas que estão à minha volta na família também vão me modelar. Isso é um princípio da PNL. É modelar aquilo que traz resultados. Quem é que não gostaria de não ter doença, não ter ansiedade, não ter depressão, não se sentir mal? Percebe? Só que isso vem principalmente de uma
responsabilidade minha. Perfeito. De eu querer mudar. E aí, como tu disse, não ter Perfeito. a preguiça, né, de ficar esperando que o mundo mude minha vida. Exato. E o que eu vejo de experiência no consultório é que as pessoas relatam depois que quando vem na consulta e elas se conscientizam que elas têm que mudar o hábito delas, Ok. e elas param de querer obrigar o marido, obrigar o filho a mudar o hábito deles, os filhos, o marido, eles veem a pessoa mudando, Perfeito. automaticamente eles vão começar a mudar juntos. Ela vira o modelo. Perfeito. Ela vira o modelo. Isso. É como o que está dando resultado. Opa, você está mudando sua vida, está melhor, está mais feliz, está tendo mais progresso no trabalho. Eu quero isso também. Eu quero isso também, né? Eu não quero ficar para trás. Sim. Só que a partir do momento que eu tento obrigar alguém a mudar, essa pessoa tem crenças, ela tem bloqueios. E aí ela vai acabar não aceitando. Então, eu acho que o mais certo, quando eu quero fazer uma mudança na minha vida, é perceber se... Um exemplo que tu deu. A mulher, digamos assim, quer mudar a vida da família, do filho, do marido. Sim. O mais certo é ela se mudar e perceber se ela também não está errando naquilo que ela quer Exatamente. mudar neles. Porque, muito provavelmente, ela pode ser um modelo para eles. Então, a mudança começa de dentro para fora. Para fora. Isso aí. Legal. Matheus, bom, antes aqui eu quero fazer também, tem mais uns comentários aqui. A Tati Moraes entrou, boa noite. O Edson Cardoso entrou, muito boa noite. A Adriana Maia fez um comentário, também entrou. Boa noite, Adriana, tudo bem com você? Olá, boa noite. Matheus e Rafael, ótimo programa. Gostaria de saber como se identificar depressão pela íris e como é feito o exame clínico. Precisa de aparelho específico? Gratidão pelos ensinamentos. Beijos, Maísa Martins. Acho que a gente tem uma... Tá, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui também. Daqui a pouco mais eu vou pegar aqui para estar passando para vocês. Matheus, então, obrigado. Como hoje o assunto é depressão, Certo. a Adriana perguntou se tem como estar identificando a depressão pela íris e como é que seria o tratamento disso. Tá. Bom, então assim, como a gente vai falar depois, as causas da depressão são inúmeras. Então é difícil a gente listar a principal que seja ela. Mas, por exemplo, assim, eu vou citar agora para ela, respondendo a pergunta da Adriana, qual seria como eu consigo identificar a depressão pela íris? Bom, eu posso identificar isso numa situação anatômica, por exemplo. Pela íris a gente identifica toda a estrutura do teu intestino. No momento que tu tem uma depressão de uma região do intestino que a gente chama de cólon transverso, que ele passa mais ou menos aqui, ele forma um achatamento, um abaloamento, realmente uma depressão. Então, ele fazendo a compressão nesses órgãos, a gente acaba atrapalhando a produção de alguns neurotransmissores, na verdade, no intestino, Perfeito. que desencadeiam a depressão. Pela íris também a gente consegue identificar o grau de ansiedade de uma pessoa. Ok. Que isso é um problema que quase 98% das pessoas têm. Então, na verdade, a depressão, em muitas situações, ela desencadeia por um processo de ansiedade. E além disso tudo, a gente consegue identificar também, como eu falei, toda a estrutura intestinal, que na verdade está muito ligada a um processo depressivo. E na verdade o intestino, ele é chamado de nosso segundo cérebro. Então a gente tem uma gama muito grande. Por exemplo, pela íris eu consigo identificar a idade que a pessoa passou por algum trauma que gerou determinada doença nela. Entendi. Então, se aquela doença, por exemplo, vamos pegar uma doença hepática, por exemplo, um problema no fígado, Tá. se ele desencadeou de um processo físico ao longo da vida dela, ou se ele começou por um processo emocional. Perfeito. Aí eu posso tratar essa pessoa a nível físico, dar remédios naturais, mudar a alimentação, só que ela não vai ter melhora. Então aí entra o trabalho da PNL para dar um ressignificado para esse trauma que a pessoa passou e, consequentemente, aquele problema físico dela cessa. Eu acredito fortemente, né, que eu já ia entrar nisso, eu ia falar disso mais pro final, mas como tu tocou nesse assunto, eu acho muito importante. Como eu disse antes, o meu corpo ele é o templo da minha mente. Sim. Mas um e o outro estão totalmente interligados. Eles funcionam assim. Quando o meu corpo está com algum problema, a minha mente, consequentemente, não funciona da melhor forma. Quando a minha mente tem um problema, meu corpo sofre também. Exatamente. Então não adianta eu tentar tratar isso de uma forma única. Única. Eu acredito assim, se uma pessoa, por exemplo, tem uma depressão desencadeada por um trauma emocional, ok? Sim. Essa pessoa tem duas questões. Por mais que eu também trabalhe e ressignifique toda a história da mente dela,
Com o tempo, naturalmente, ela vai voltando, por exemplo, à produção dos seus neurotransmissores. O seu Sim. corpo fisiológico deve ir voltando ao normal, muito Sim, provavelmente. perfeito. Só que tem como eu agilizar esse processo. Então, eu acredito muito mais fortemente em uma mudança das duas coisas. Você muda Perfeito. a historinha que passa na sua mente e, com isso, você consegue depois trabalhar na sua parte fisiológica. Sim. Você une as duas coisas. As duas coisas. Um conjunto. É um conjunto. Claro, eu acredito também que se você trabalha a parte emocional, o seu corpo vai voltar a produzir naturalmente. Só que o processo pode levar muito mais tempo. Exato. E dependendo da depressão, também pode ser desencadeado e o tratamento ele ajuda a melhorar o seu sistema fisiológico. Sim. Mas se você está preso a uma imagem, a um sentimento do passado, acho que já torna isso um processo mais difícil. Perfeito. E provavelmente você está, né? Perfeito. A depressão te faz ter esses sentimentos, essas imagens muito presentes no passado. A PNL, ela tem uma crença de que depressão, como ansiedade, é um estado emocional. E eu fico preso num passado, de certa forma. Eu fico preso com a minha cabeça, nossa, naquilo que me aconteceu, na perda que eu tive, enfim, no trauma que me aconteceu. E eu não consigo ver um futuro. Mas também é o meu corpo respondendo. E no caso da ansiedade, por exemplo, existe aquelas pessoas que só veem o futuro e esquecem de ver o presente. Exatamente. Aí começa outro problema também, não é verdade? Porque as pessoas hoje, elas não conseguem estar presentes no aqui e agora. Tem pessoas que estão conversando, estão pensando o que vão fazer depois, o que vão fazer semana que vem, mexendo no telefone. O que aconteceu lá atrás, Exato, nunca... é tudo preso a alguma situação. Exato. Então, todo esse processo, a gente sabe hoje que, na verdade, quase todas as doenças, elas têm um fundo emocional. Com certeza. Então, por exemplo, processos de ansiedade pode gerar problemas cardíacos, como ataque cardíaco, arritmia cardíaca. Todos esses processos ligados ao sistema circulatório e cardiovascular está ligado a um processo de ansiedade. Com certeza. Porque é uma forma que o teu corpo busca de se proteger do meio externo. Então, tu te retrai. Exato. Aí, com a ansiedade, tu te retraindo, o teu corpo se retrai. Perfeito. Tu gera problemas intestinais, como constipação intestinal crônica, e esse processo vai desencadeando, gerando uma depressão, gerando outros processos de doenças autoimunes e diversas outras situações por conta de um problema emocional. Perfeito, Matheus. Eu acho que isso já deixa bem claro até o que a gente vai puxar daqui a pouco mais para te falar sobre depressão, né? Sim. De uma forma mais específica. Mas a grande questão que eu consigo perceber é a seguinte: como você cuida da sua mente e também como você cuida daquilo que você bota dentro do seu tempo, dentro do seu corpo. Você trata o seu corpo como realmente um lixão, como foi comentado lá atrás? Ou você cuida dele, você faz a faxina? E como é que você pensa? O que você pensa sobre você? Eu acho que são várias coisas e elas estão totalmente interligadas. Exatamente. Né? É igual uma frase da gente pegar agora: você é o que você pensa e o que você sente e o que você come. Exatamente. Então isso cabe muito. Então a gente enxerga o ser humano, na verdade, como 4 pilares fundamentais: o aspecto emocional, mental, espiritual e físico. E físico, perfeito. Então são os 4 pilares básicos para uma saúde perfeita. Para uma saúde perfeita, né? Para te ter um Exatamente. equilíbrio na tua vida, porque a nossa vida ela é sistêmica. Sim. Ela não é um pilar só. Não adianta eu só tratar uma coisa que eu tenho outros 3 para estar cuidando, né, Matheus? Exato. Então, muito bacana. Vamos ver aqui, a gente tem mais perguntas. Mabibalena Soares, me desculpa se eu pronunciei seu nome errado. Doutor, obesidade, o seu início e fonte de disfunção ou cabeça? A pessoa até quer emagrecer, sabe que precisa, mas não obtém resultados. Qual o caminho? Bom, eu vou deixar também essa pergunta aqui anotada, né? Eu acho que o tema hoje é mais focado na depressão, mas por final eu e o Matheus vamos estar respondendo. Nós já temos 2 perguntas aqui para estar respondendo, mas fiquem tranquilos que nós vamos depois estar respondendo todas as esclarecendo as dúvidas, né? Eu deixei bem aberto aqui para qualquer Sim. tipo de pergunta que nós podemos estar ajudando. Sônia, amo vocês, o programa nos deixa mais tranquila. Que legal, Garzelli Bristotti entrou, boa noite. Silvana Santos entrou, boa noite também. Todos que estão online, peço que normalmente compartilhem a live para que a gente possa daqui a pouco estar ajudando alguém. Eu tenho certeza que sim, que a gente está trazendo informações aqui bem bacanas de como você vai sair da sua depressão, os primeiros passos que se deve tomar. Então tá bom. Eu acho que nós já falamos bastante, já conseguimos esclarecer. Não, mentira, eu quero trazer mais uma pergunta. Matheus, como que tu faz o tratamento com a iridologia? Então,
De uma forma assim mais simples, a gente conseguir entrar no tema que nós já... Certo. Então, como a gente falou antes, a gente faz uma desintoxicação, Ok. a gente consegue tratar toda aquela questão que gerou no organismo de uma pessoa, com o exemplo que eu dei, e por um aspecto de conscientização. Tá. Através da medicina natural, da naturopatia, nós temos diversas ferramentas que utilizamos para isso. O que vocês normalmente utilizam para estar tratando isso? A mudança dos hábitos alimentares é a base do tratamento. O que seria a conscientização. É o que você ingere, né? Parar de colocar lixo para dentro do teu corpo. Perfeito, tá? perfeito. Depois disso, a gente entra, por exemplo, com a fitoterapia, que é o uso de plantas medicinais para tratar a patologia que a pessoa apresenta. A fitoterapia, as plantas também auxiliam no processo de desintoxicação. Entra a ferramenta também, como eu citei, a homeopatia. E além disso, eu sou terapeuta ortomolecular, onde a gente faz uso de vitaminas, de minerais, de aminoácidos para fazer o equilíbrio dessa pessoa de novo. Porque, na verdade, uma coisa que a gente tem que ter consciência, doença não existe. O que existe é uma pessoa doente. Exato. E, na verdade, uma pessoa doente, ela é desnutrida. Por conta que ela não tem hábitos alimentares adequados na vida dela. E o desnutrido não é o fato de ela não comer, né? Não, é o fato de não ingerir alimentos certos, Perfeito. ou seja, parar de pôr lixo, né? Parar de pôr lixo. Exatamente. Perfeito. E aí desencadeia todos os problemas, junta seu emocional. E, Matheus, uma coisa assim que eu acho que a gente já pode começar a entrar até no fato da depressão aqui, tá? Sim. Nós sabemos que o emocional é muito fortemente hoje capaz de desenvolver até, com certeza, a depressão. Porque se passa por dentro da minha mente o que a minha mente cria. É como eu, na PNL, nós da programação neurolinguística, percebemos um estado de depressão. Não vemos como uma doença, vemos como um estado que a pessoa está vivendo no momento. Naquele momento. Exato. Perfeito. Então, assim, tu acredita que o que a pessoa ingere, o que ela está comendo, quando ela enche de lixo, por exemplo, hoje as pessoas têm o costume de comer fast food, é porcaria, é doce, é bala, é chocolate o dia inteiro. O tempo todo. E alimentação basicamente é isso. Sim. Você acha que esses alimentos, eles ajudam a gerar pensamentos ruins na pessoa? Sim. Eles podem ser, daqui a pouco, completamente. até então, eu botar lixo para dentro de mim, faz com que daqui a pouco eu esteja gerando pensamentos ruins também? Olha só, não digo só pensamentos ruins. Tá. Isso é um assunto muito amplo, mas veja o seguinte. Vamos pegar um alimento hoje que as pessoas, como tu comentou, consomem muito. Fast food, sorvete, bala, chocolate, tudo que contém açúcar, branco. Perfeito. Os refinados. Tá? No momento que tu come um alimento refinado, como por exemplo uma farinha branca, uma farinha de trigo, ou um açúcar que está presente em todos os doces, tu aumenta um processo inflamatório no teu corpo. E a depressão, ela está muito ligada a um processo inflamatório que a pessoa está passando. Então, quando tu come um açúcar, por exemplo, um doce, além dele aumentar o teu processo inflamatório no organismo, levando a um quadro depressivo, ele excita o teu sistema nervoso, aumentando mais ainda a tua ansiedade. Por isso que as pessoas, quando comem doce, mais doce elas querem comer. Porque elas estão excitando o sistema nervoso delas e gerando uma compulsão maior ainda. Necessidade por aquilo, né? Eu quero mais, eu quero comer mais, eu quero mais. E aquilo é um período curto, que depois ele cessa e aí tu volta a ter um estado negativo de novo. Provavelmente pior. É pior. Porque tu afunda, tu eleva e cai. Eleva e cai. É porque, na verdade, as pessoas buscam na comida suprir algum problema emocional que elas vivem na vida delas. Perfeito, Matheus. Eu acredito muito nisso. Certo? Então, assim, eu acho que também completando o que tu disse, e com certeza o que eu como acaba me gerando também esses sentimentos e pensamentos. Sim. E eu gostaria também de deixar claro o seguinte, e eu acho que vamos ver se tu vai concordar comigo aqui. A pessoa, ela ingere e acaba entra nesse quadro, por exemplo, depressivo, tá? Certo. Pelo fato dos alimentos que ela tem e tudo que acontece dentro do fisiológico dela. Com isso, ela começa a se sentir mal e com isso começa a gerar pensamentos. Concorda comigo? E esses pensamentos, eles acabam virando crenças inconscientes porque tem uma taxa emocional. Para eu criar uma crença dentro de mim, eu preciso ter emoção. Eu preciso passar e vivenciar uma situação. Então, Matheus, quando a pessoa acaba tendo
esses pensamentos devido aos alimentos, ou do que ela está comendo, acaba começando Sim. a ficar mal, como você disse, né? Subindo, come para excitar o sistema nervoso, cai, se sente mal. Ela começa a gerar pensamentos sobre ela começa a gerar pensamentos sobre a vida. Sim. Ela começa a ter crença de que a vida dela é assim, assado e daquele jeito. Isso acaba virando um programa mental. E esse programa mental muitas vezes pode ser a depressão também. Porque é uma junção. O que eu vou ter? Eu vou ter o meu sistema fisiológico trabalhando de uma maneira negativa, eu adapto ele a querer comer porcaria, eu adapto ele a ingerir e ter prazer com essas coisas e fico mal fisiologicamente. Depois vem os pensamentos que foram criados e instalados na minha mente, que vão ficar ali também. Então, eu acredito fortemente de que o tratamento ou a realmente buscar a cura, a melhora dessa pessoa, já vem das duas partes. Das duas partes. Porque ela vai ter esse sistema fisiológico abalado e as crenças novas que foram instaladas na mente dela sobre quem ela é, sobre o que ela é capaz, sobre a vida. Então, não adianta eu tratar uma coisa só. Ou, às vezes, eu não tenho como dar e dizer o que realmente ela está passando. Mas, visto dessa situação, eu acredito que a pessoa tem que buscar o tratamento das duas partes, né? E além disso tudo, na verdade, essa ansiedade muito louca de querer descontar essa situação que a pessoa está passando na comida, na refeição, sim, ela acaba gerando problemas estéticos. E a gente sabe que hoje problemas de autoestima é muito comum. Então a pessoa começa, porque eu tô gorda, porque eu tô isso, e acaba começando a ficar infeliz com o corpo dela. Com certeza. E isso mexe aumenta né? mais ainda o processo depressivo dela. Tudo acaba somando para que a pessoa experimente ainda mais problemas, aquele sentimento dentro dela, né? Perfeito. Olha só, que legal, nós temos 19 pessoas, chegou aqui há pouco tempo a 22 pessoas que estão ao mesmo tempo, obrigado. Vamos ver aqui, a gente tem mais comentários, Matheus. A Luciane Santos Correia entrou, boa noite. A Adriane comentou, belo programa. A Bianca Lentes comentou também, muito bom, todos aqui assistindo, que legal, fico muito feliz. Cândida Scopel, o Diamanda entrou também. Muito boa noite, todos que estão online, eu peço para vocês, compartilhem a live, compartilhem para outras pessoas queridas por vocês, também recebam essa informação sobre como sair da depressão. Então, Matheus, a gente falou aqui muito de causa, a gente falou aqui muito de problema, realmente a gente focou, digamos que na parte negativa. Sim. Eu agora quero aqui contigo buscar a solução para isso. Eu quero trazer aqui agora realmente, o que a gente faz para sair da depressão? É complicado, né? Eu acho que essa é a parte boa, eu adoro trabalhar isso, cara. Eu fico muito feliz porque tem pessoas que às vezes acham que não tem cura. Porque na verdade acaba sendo muito bonito na teoria. Quero ver na prática, né? Mas olha só, é o que eu falei. A pessoa ela tá vivendo realmente uma depressão porque no momento que tu procura um psiquiatra, por exemplo, e tu chega, eu tô triste, eu tô muito cansado, não tenho vontade de nada, tu já é logo de cara diagnosticado com depressão. Perfeito. E na verdade, como a gente falou, isso não é uma doença, isso é um estado. Rótulo, né? É um rótulo rapidamente, você é depressivo. São rótulos que a gente impõe, certo? Deixa eu te dar até um pause nisso aí, eu quero que tu mantenha esse teu raciocínio. Sim. Mas eu acho que é muito importante dizer isso. Quando uma autoridade, ou seja, um médico, chega para mim e me diz, você tem tal doença, a minha mente acredita fortemente nisso, porque ele é uma autoridade. O que acontece? Eu começo a acreditar que eu sou depressivo, eu começo a acreditar que eu sou ansioso e eu começo a desenvolver, de fato, mais e mais sintomas em relação àquilo. O que nós normalmente fazemos quando nós acreditamos que eu tenho uma patologia? Eu pesquiso sobre ela. Exato. E o que eu faço? A depressão é vontade de se matar, é vontade de não viver, é não ver o futuro. E eu, associado a esse estado emocional negativo, acredito em tudo aquilo. Perfeito. E o que eu reproduzo na minha vida? Aquilo que eu acreditei. Porque, na verdade, a gente cria a nossa realidade, não é mesmo? Com certeza. Então, assim, continuando. Então, a pessoa recebeu um diagnóstico de depressão, enfim, começa a tomar um medicamento para depressão e aquilo ela vai pensar, agora eu estou bem. Mas, na verdade, aquele medicamento vai trazer muitos problemas para ela. Sim. Por exemplo, pessoas com ansiedade crônica. Procura um médico. Um dos remédios hoje mais utilizados é o Rivotril. O que está sendo utilizado, na verdade, até por crianças de 12, 15 anos de idade. Uau. E pessoas que estão completamente viciadas. Veja bem, eu não estou dizendo que o medicamento não é bom. Mas, na verdade, eu quero somente fazer um alerta do que essas situações podem gerar na tua vida. Sim, perfeito. Certo? Perfeito. Então, na verdade, por exemplo, o medicamento hoje, o Rivotril,
ele vai te trazer inúmeras situações desagradáveis. Porque ele é para tratar a tua ansiedade, mas praticamente muitas pessoas que utilizam o Rivotril aumentam os pensamentos suicidas por conta do uso do medicamento. Por causa do uso do medicamento. E aí como você vai dizer que você está fazendo a coisa certa? E além de gerar uma dependência daquele medicamento, né? Existe mais isso, né? O grande fato de estar provavelmente ligado às sensações de bem-estar momentâneas que aquele remédio te traz. Então você fica dependente dele. É por conta que esse processo acaba acontecendo porque tu excita alguns neurotransmissores, principalmente um chamado GABA. Então, tu excitando esse neurotransmissor, tu gera uma dependência ao medicamento. Então, agora, você se sente triste, você se sente cansada, exausta, indisposta. Qual é a verdadeira causa do teu problema? É um processo emocional? Foi um trauma? O que gerou aquilo? É um desequilíbrio hormonal? O que está acontecendo? Perfeito. Pela íris a gente consegue identificar. Perfeito. E eu quero também acrescentar que além da íris, que consegue identificar realmente a fisiologia, aquilo que está acontecendo dentro do seu organismo, a PNL também consegue, com perguntas precisas, buscar as causas emocionais do que aconteceu realmente. Exatamente. Pelo que ela passou, o trauma, ou aquilo que ela pensa, porque ela constrói uma experiência dentro da mente dela. E essa experiência que ela constrói acaba aprofundando ainda mais a depressão ou o quadro que ela vem experimentando. Perfeito. Matheus, a gente teve aqui, ó, a Vanessa Almeida comentou, eu tomo há 4 anos. Provavelmente ela está falando do Rivotril. Isso é um tipo de dependência que acaba gerando, né? Bom, por achar que aquilo que realmente faz a diferença. Então ela sabe do que eu acabei de falar. Perfeito. Com certeza ela deve experimentar isso e ela sabe exatamente do que tu disse. Marli Washburger comentou, ótimo programa, parabéns. Obrigado pelo teu comentário. A Vanessa, que antes ela fez uma outra pergunta, eu acredito. Pela conscienciologia, se diz que nossos problemas de ansiedade e depressão vêm do passado, outras vidas. Algo relacionado a um abuso, como a pedofilia, feito contra a pessoa com essa ansiedade. Será? Vocês acreditam em vidas passadas? Podem influenciar nessa? Então, assim, Vanessa, essa é uma pergunta que vai bem profunda àquilo que talvez vai das nossas crenças, né? O que eu acredito sobre, por exemplo, religião interligado à parte mais espiritual da vida, eu acho que são crenças de cada ser humano, ok? Eu tenho as minhas e de certa forma não vai adiantar eu expor para você o que eu acredito. Eu acredito no seguinte, que independente se isso venha de uma vida passada ou não, tem como eu mudar nessa. É perfeito. Então, porque, na verdade, num processo de hipnose, a pessoa ela vai retornar para aquela situação que ela viveu. Exatamente. Então, aí, na situação que ela voltou, é um sinal do teu inconsciente querendo te mostrar, tá aqui o problema, é isso que tu tem que resolver. Perfeito. O inconsciente é totalmente super inteligente. Sim. Eu digo assim, o consciente é 95% de quem eu sou. Às vezes tem clientes que eu atendo e a pessoa, nossa, mas eu voltei numa situação nada a ver. Eu digo assim, confia nele, porque se ele te mostrou isso, é o que é. É o que é. Então, independente se realmente da tua pergunta é de vidas passadas ou não, a questão é, de novo, não bota responsabilidade do que tu sente em uma coisa que está distante do teu controle. Exatamente. Da mesma forma que se eu tenho um avô que é diabético, eu não vou dizer que eu vou ser diabético por causa do meu avô. Não, é minha vida, eu assumo aquilo que eu faço. São desculpas, né? É desculpas, é botar a responsabilidade, tirar o peso das minhas costas e passar para outra pessoa. É mais fácil, é confortável, só que vai te gerar muitos problemas. Confia em mim, vai gerar muitos problemas. E você já deve estar experimentando. Então vamos lá. Vanessa Almeida comentou, sim, sei. Acho que ela falou do Rivotril. Com certeza ela deve saber o que é tomar um remédio desse por muito tempo. Adriane Cruz comentou, eu tomo remédio há 9 meses. Eu sou uma pessoa dependente. Então assim, a dependência, de certa forma, foi tu que acabou gerando pelo fato de tu ter se permitido. E da mesma forma que tu hoje é dependente, tem como tu sair disso. Principalmente de uma forma fisiológica. Com certeza. Como você tem essa dependência pelo remédio, isso está no seu corpo. Também acredito que tem um fato de tu acreditar mentalmente que tu precisa dele, mas a dependência química é muito mais forte. Sim. Então tu tem que fazer realmente uma busca fisiológica. Acho que uma desconcorda comigo. É porque daí tu acaba gerando um desequilíbrio bioquímico no teu organismo. Perfeito. Então aí tu precisa suprir aquelas carências, aquela necessidade que tu tem com outras formas de tratamento que seria natural, que não vão te gerar uma dependência e vão conseguir fazer tu te libertar daquele medicamento. Perfeito.
Cláudia Clay comentou, muito bom, obrigado pelo teu comentário. Eu fico, nossa, eu realmente fico feliz com isso. Eu acho que tu compartilha da minha... Com certeza. Porque estar disseminando aquilo que a gente também acredita, e aquilo que transformou a minha vida e do Matheus, e principalmente aqui da minha história que eu já comentei para vocês, e de muitas pessoas que também estão aqui no programa, que estão levantando a mão aqui atrás, eu acho isso incrível, porque realmente são informações pequenas que fazem toda a diferença. Perfeito. Que são... A gente às vezes vê uma coisa dessa na internet e diz, isso é a mesma coisa que eu vejo sempre. E tu aplica para saber qual é o resultado que isso vai te trazer? Então não dá para dizer, não dá para te falar. Você aplica? Não. Então, por favor, não dá para entrar no mérito disso. A gente teve aqui Mária Pavan, boa noite. Lucas Moraes também entrou. Que legal, gente. Então, do termo de depressão, os primeiros passos que tu acredita assim, se tu hoje for tratar, tá? Tu vai ver que a pessoa tem um quadro de depressão pela íris. O que é os primeiros passos que tu vai recomendar para ela, Matheus? Certo. Essa pergunta, na verdade, é muito difícil. O que eu te digo assim, realmente são os primeiros passos. A ideia aqui é conscientizar, como tu disse lá no começo. Sim. Nós estamos fazendo uma conscientização, porque depressão é uma coisa que é fisiológica, é mental, então não tem como a gente trazer a fórmula mágica para as pessoas aqui. Certo. Mas qual é o primeiro passo, Matheus, que tu vai dizer para ela? Existe... Na verdade, eu não trato sintomas, eu não trato tristeza, eu não trato angústia, eu não trato cansaço. Perfeito. Eu trato o que está causando esse problema. Então, como a gente comentou antes, na verdade, pela íris, existem diversas causas que podem gerar um estado depressivo. Mas agora eu vou comentar contigo um dos principais casos que eu identifico de depressão, estados depressivos. A pessoa entra num processo de ansiedade muito grande. Essa ansiedade muito grande, ela vai gerar um estado de contração, de constipação do intestino dela. E como eu tinha comentado antes, o nosso intestino ele é o nosso segundo cérebro. No intestino produz substâncias, neurotransmissores, que são responsáveis pelo nosso bem-estar. Principalmente um chamado serotonina. Okay. 80% da serotonina é produzida no intestino. Então, no momento que o teu intestino não tem um bom funcionamento, tu não produz serotonina suficiente e tu entra nesse estado depressivo, de angústia, tristeza, mal-estar, etc, etc. Okay. Então, nesse caso, o primeiro passo é o quê? Gerar a conscientização da pessoa para hábitos alimentares adequados, evitando o consumo principalmente de leite e derivados, evitar o consumo de glúten e evitar o consumo de açúcar, de todos os doces. Esse seria mais ou menos a base para uma reeducação alimentar. Perfeito. Depois disso, começar um trabalho de desintoxicação, desintoxicar o organismo dessa pessoa, o intestino, para colocar o intestino num perfeito funcionamento, para ela conseguir produzir esses neurotransmissores. Okay. Então, nós usamos plantas, nós usamos, além da alimentação, por exemplo, se você tem dificuldade de dormir por conta dessa ansiedade muito louca, que hoje a dificuldade de dormir é um problema muito grande, e que acaba gerando também estados depressivos por conta de um desequilíbrio no ciclo circadiano, que é o ciclo do teu sono. Então tu pode, por exemplo, fazer um chá à base de plantas, naturalmente que tu faz na tua casa e não te causa dependência e nenhum efeito colateral. Um chá à base de camomila, maracujá e o chá de alface. Tu junta esses 3 ingredientes e se tu não for diabético, tu pode adoçar com um pouquinho de mel, tu vai conseguir ter um sono muito mais equilibrado. Perfeito. Para controlar a tua ansiedade, um produto muito bom e barato que vai auxiliar em diversas outras situações, reduzir um pouco a tua ansiedade e auxiliar na desintoxicação do teu intestino, é o cloreto de magnésio. Tu compra um sachê de 33 gramas na farmácia, dissolve esse cloreto em 1 litro de água e toma 50 ml 2 vezes ao dia. Ele vai relaxar o teu sistema nervoso. Perfeito. Aquele estresse mental, aquela preocupação vai sedar um pouco. Então tu já consegue aí fazer uma grande coisa. Alimentos fermentados, como por exemplo o iogurte natural de kefir, vai melhorar a tua flora intestinal, melhorando todo o funcionamento do teu sistema nervoso, aumentando a tua imunidade e trazendo muitos outros benefícios para a tua saúde. Então, Matheus, basicamente, tu diria que os primeiros passos de uma pessoa que realmente vai buscar um tratamento contigo
né? De uma forma fisiológica, para o organismo Sim. dela. Não contigo, mas digamos assim, melhorar a qualidade fisiológica. Ela fazer uma desintoxicação do organismo e conseguir melhorar a função do intestino dela, que é onde começa a produção dos neurotransmissores, que está diretamente ligado ao cérebro. Exatamente. E uma conscientização dos hábitos que ela bota para dentro do corpo dela. Basicamente seria esse o primeiro passo. Basicamente isso. Além, depois de, claro, entrar com compostos vitamínicos. Você acredita que exercícios também ajudam? Exercícios é fundamental. Os exercícios produzem o quê? Eles produzem mais neurotransmissores? O que eles fazem? Na verdade, além disso, de melhorar o estado do teu sistema nervoso, tu conseguindo fazer um exercício que te mantenha centrado, que te coloque, como a gente falou, no presente. Perfeito. Onde tu viva aquele momento, que tu preste atenção no teu corpo, tu consegue deixar de lado o passado que tu tá apegado. Perfeito. Então, além de melhorar toda a tua qualidade de vida, ele vai te proporcionar isso. As pessoas depressivas, elas têm de andar com a coluna, geralmente os ombros para baixo, a cabeça baixa. Então, tu buscar a tua postura da tua coluna, o teu alinhamento. Eu até quero, agora, eu acho que entra um assunto bem bacana, eu tô trazendo aqui sobre a visão da PNL. Um fato interessante. Por que eu comentei dos exercícios? Como tu disse, uma pessoa depressiva, ela é fechada, retraída ao mundo. Sim. Por isso que ela fica muitas vezes cansada, deitada, mas ela que cria esses estados. Por que o exercício? Na fisiologia, na PNL, o nosso corpo, ele é uma âncora do sentimento. O meu corpo sabe a postura minha quando eu estou confiante, por exemplo, com o peito para fora, a coluna bem ereta. Sim. E quando eu estou triste, normalmente a gente se encolhe. Sim. O exercício físico me bota em movimento. Uma academia, uma corrida, uma natação. E isso ajuda a fazer com que o meu corpo se estimule. Eu comece a perceber mais o meu corpo. Eu comece a perceber mais as minhas sensações. E quando eu consigo fazer isso, eu automaticamente saio do estado negativo. Porque eu vou ter que usar meu corpo de outra forma. Sim. Então eu vou criando e ativando, através da minha fisiologia, sensações. Muitas sensações que podem mudar o estado emocional, os meus pensamentos. Porque quando eu mudo a minha fisiologia, eu mudo meus sentimentos. Quando eu mudo meu sentimento, consequentemente, o que eu penso. Exato. Outro fator importante em relação a isso, viver o presente. Como tu disse, viver o presente é muito importante pelo fato do seguinte: depressão é muitas vezes uma imagem, um sentimento atrelado ao passado, ansiedade ao futuro. Eu já até trouxe isso aqui em outra live falando sobre ansiedade. Mas é a minha mente não conectada ao aqui e agora. Imagina se eu e tu agora nesse momento estivesse pensando no problema que aconteceu ontem, ou daqui a pouco tu pensando que tu tem vários clientes para atender e tem outros compromissos da tua vida que tu tem que fazer. Não ia dar certo, né? Como você ia simplesmente estar aqui para trazer o melhor para cada uma dessas pessoas que estão aqui ouvindo? Exato. Eu tenho certeza que todas que estão aqui ouvindo querem o melhor da gente, assim como a gente quer entregar o melhor para elas. E para isso a gente tem que estar no presente. Perfeito. E para isso a nossa vida funciona assim. Eu deixo de aproveitar momentos quando eu não estou no presente. Eu deixo de perceber que a vida é construída por esses momentos. Nós constantemente estamos buscando a felicidade numa coisa lá na frente. E eu deixo de ver o presente. Eu vivo numa constante ansiedade buscando aquele futuro que eu vou achar que vou ser feliz. Então a grande questão é essa, é como você vai buscar a sua felicidade vivendo agora. E também perceber que o passado simplesmente é o passado. Ele é uma criação, ele é uma lembrança presa na minha mente. É porque isso acontece porque as pessoas têm na cabeça delas uma crença muito forte de que elas só vão ser felizes quando elas conquistarem aquilo que elas desejam lá na frente. Perfeito. E elas sempre vão entrar nesse ciclo vicioso. Ela conquista e agora eu quero outra coisa, eu quero outra coisa, eu quero outra coisa. Na verdade, as pessoas têm que aprender a ser mais gratas pelo aquilo que elas já têm. E quando ela é grata por aquilo que ela já tem, ela é feliz. Ela é feliz. E além disso, o universo te proporciona mais, porque tu agradece aquilo que tu já conquistou. Então tu percebe aquilo que tu tem e consequentemente, isso também até a nível físico, eu tendo felicidade, eu vou de encontro ao que eu desejo, com mais facilidade, com mais leveza. Isso me proporciona muitos melhores resultados, né? Sim, porque com certeza. eu vou estar buscando realmente com um sentimento bom e não com um sentimento de obrigação. Eu tenho que ser feliz, eu vou buscar aquilo a todo custo, sabe? Sim. Na obrigação. Eu agora quero aproveitar e responder a pergunta que a Vanessa Almeida fez. Ela tinha feito uma pergunta sobre a síndrome do pânico, com medos, tonturas
E eu acho que agora é o momento. Como a gente já está trazendo sobre quadros de como a nossa mente pensa, até sobre o futuro, que é a ansiedade, a questão é a seguinte: síndrome do pânico, ela é realmente uma ansiedade do futuro. É um pensamento de uma coisa que não aconteceu. Por exemplo, eu vou sair de casa e eu posso ser atropelado, ou vou sair de casa e eu vou ser sequestrado. Tem pessoas que realmente têm isso. Eu fiz um trabalho uma vez com uma garota que simplesmente ela, quando começava a dar alguma coisa no corpo dela, uma sensação ruim, ela achava que ia morrer. Então a questão é a seguinte: ela pensa sempre no pior, ela desenvolve um pensamento de uma coisa que não vai acontecer, ou vai, não importa, é um pensamento criado na mente dela. A síndrome do pânico nada mais é do que isso. Então o grande fato é o seguinte: é você perceber aquilo que você está criando e se dar conta de quantas vezes de fato isso já aconteceu. E se já aconteceu, te pergunta, o fato de ter acontecido significa que vai acontecer de novo? Eu vou viver preso dentro da minha mente, me limitando por uma coisa que é invenção, que é criação, e nada mais passa de uma imaginação? Detalhe importante: o seu cérebro trabalha no presente. O que significa isso? Simples. Quando você imagina uma situação de futuro, como a síndrome do pânico, o seu cérebro não vai responder lá na frente. Ele responde agora. Então, te gera sensações que você sente, esse medo, essas tonturas, elas vêm agora, nesse momento. Perfeito. Só que não é de uma coisa real, é de uma imagem do futuro. Então, você tem que começar a se dar conta do que você experimenta, do que você cria. Para isso, eu gosto de utilizar auto-hipnose, exercícios de meditação que te trazem para o presente. Te trazem para o aqui e para o agora. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, se você não conseguir resolver assim, procurar um especialista que vai te ajudar. Perfeito. Porque sozinho, é para isso que eu acho que serve a sociedade, né, Matheus? Cada um sabe a sua área de trabalho. Tem a pessoa que faz sapato, tem a pessoa que é outras coisas, e nós trabalhamos com isso. E o problema é que tem profissionais que acham que vão conseguir resolver o problema de todo mundo. E isso não é um profissional, um bom profissional, na verdade. Exatamente, Matheus. Então, completando tudo o que tu falou para a Vanessa, a respeito da síndrome do pânico, eu posso te falar o seguinte: todo esse estado mental que tu acaba gerando, que o Rafael acabou de falar para ti, ele vai gerar em ti, na parte fisiológica, uma carência nutricional, principalmente de ácidos graxos, ômega 3. Então, nesse caso, é fundamental a pessoa, juntamente com o tratamento da parte emocional, tratar o sistema fisiológico dela. Uma boa suplementação com ômega 3, tu consegue também auxiliar a sair desse estado. Bacana, Matheus, muito bom. Eu acho que agora a Vanessa tem um ótimo primeiro passo, né? Fechou tudo, né? Dá para começar legal. Anelisa Sturaro comentou: eu faço Ho'oponopono. Que legal, isso é muito bacana. Bacana, né? Incrível. Maria Luísa Pavan, boa noite, Matheus, aqui de Frederico, que legal. Um abraço pro pessoal de Frederico. Muito bacana. Silvia Colombo, parabéns, sucesso para vocês, obrigado. Tânia Maria, parabéns, Rafael e Matheus, muito obrigado pelo teu comentário. A Célia comentou aqui também. A Doni Cardoso entrou, que legal. Olha só, a participação de muitas pessoas. Essa botou, esse Matheus é demais. Ele já me ajudou via WhatsApp e ele é top. Pena que não vem pra Floripa. Olha só, temos Um abraço, Vanessa. Tem que viajar lá para Florianópolis, Matheus. Vamos organizar alguns atendimentos aí, Vanessa. Um abraço. Tinha uma pergunta aqui embaixo. Então, essa pergunta aqui, ó, que a gente ficou de responder também, né? Da Mabibalena. Doutora, obesidade. Ela falou sobre obesidade porque para ela é uma dificuldade. Ela quer, mas ela comentou que a cabeça dela não ajuda ela a fazer isso. Sim. Então, primeiro fato, e eu vou responder agora por mim, no que eu percebo em pessoas que, até inclusive em mim mesmo, que quando eu era mais novo eu era gordinho, então eu passei por isso. Quem conhece minha história sabe de todo o bullying que eu já sofri. Mas o fato é o seguinte: quando você não consegue fazer uma dieta, não consegue ser regrado, é porque você, em primeiro lugar, não está vendo o que você vai ganhar de bom. Mas eu não estou dizendo assim, eu vou ser mais saudável. Não, não é isso. É buscar realmente o que você vai ganhar de bom na sua vida por conseguir se livrar do seu peso extra, por ter mais saúde. Então você vai definir exatamente o que você ganha de bom, com consistência, interno, sensação. Segundo passo: quando você come da maneira que você come, não consegue emagrecer, não chamo de autossabotagem. Eu gosto de chamar de intenção positiva. A sua mente ela vincula comer a prazer. Então, se você
percebe que o prazer maior está em comer, você não vai nunca fazer uma dieta. Porque tu não fez o primeiro passo. Tu não tem o objetivo como a maior fonte de prazer. Perfeito. Então isso são ressignificações mentais que você faz dentro de você mesmo, o que você quer mudar. Enquanto você continuar com a visão de que o ganho maior, e isso é inconsciente, tá? O que eu estou falando é inconsciente, às vezes a gente não se dá conta disso. O inconsciente percebe que o ganho maior está na atitude que você faz hoje, você nunca vai mudar aquilo. Só se tu passar por um trauma, alguma coisa muito pesada para te fazer mudar, e aí vai ser pela dor, não vai ser pelo prazer. E o ser humano só muda assim, ele só muda ou pelo prazer de saber o que ele quer, ou ele muda pela dor, de sofrer realmente com aquilo. Por exemplo, daqui a pouco você está com uma obesidade tão grande que você vai estar com uma doença cardíaca, ou então uma diabetes, e aí você vai dizer, não, agora chega, que senão eu vou morrer. Aí tu muda. Mas eu acho que esse é o pior jeito da gente estar mudando, né, Matheus? Então, nesse caso da obesidade dela, continua toda a pergunta para nós, por favor. Então, ela fala que se isso é fonte da cabeça dela, é uma disfunção do organismo, né? E a pessoa até quer emagrecer, só que ela precisa, só que ela não consegue ter resultados. Não consegue ter resultados. Então, primeiro passo, tudo que o Rafael falou, ela tem que mudar a crença na cabeça dela, para ela conseguir fazer essa reeducação alimentar. Perfeito. Um processo que você pode estar fazendo agora, mudando na sua alimentação, é tirando da tua vida esses alimentos industrializados, leite, derivados, farináceos, açúcar, e também aprendendo a comer. Porque as pessoas elas não sabem comer hoje. Elas estão almoçando, mexendo no telefone, vendo televisão, conversando. Isso gera uma loucura e aumenta mais ainda a tua ansiedade. Tu nem tá no presente, né? Tu nem tá no presente. Tu nem sente a comida. Então, eu te faço um desafio. Quando tu estiver comendo, pede licença para as pessoas que estão do teu lado. Deixa eu me concentrar. Uma bocada, você vai dar 30 mastigadas com uma bocada de comida. Primeira coisa, tu vai cansar de comer. tu não vai deixar aquela gula tomar conta. Vai gastar até uma energia extra. Exato. E outra coisa, isso vai te ajudar a fazer uma reeducação. Evitar o consumo de líquidos durante a refeição. No mínimo 30 minutos antes e 2 horas depois que tu comeu para te tomar algum líquido, alguma bebida. Certo? Isso já vai conseguir te começar a proporcionar uma melhora. Perfeito. E fazer toda essa mudança mental, como o Rafael comentou. Agora, vale lembrar que para o nosso funcionamento intestinal e para todas as nossas funções fisiológicas, a gente precisa beber água. As pessoas não tomam água. Tem pessoas que tomam 1, 2 copos de água por dia. A maioria. A maioria das pessoas. A maioria. Então, é o seguinte. Quem toma mais de... Quantos copos pelo menos, Matheus? Tu que... Olha, me dá um valor mínimo aqui para me perguntar aqui. 3 copos, 5 copos de água Quem por toma dia. mais de 5 copos de água por dia, comenta aqui pra gente, só pra gente ter noção. Quem realmente toma. No mínimo 2 litros Não de é pra, água. não é pra mentir. Quem toma mais de 5 copos de água por dia aqui? Agora, você quer saber a quantidade ideal para tomar água? 0,40 ml de água por quilo de peso. Então, uma pessoa que pesa 100 quilos, ela teria que tomar 4 litros de água por dia. É só fazer uma continha simples. Deixa uma garrafinha sempre do teu lado e vai tomando água ao longo do dia. Matheus, eu tô assustado aqui, ninguém comentou. Essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Eu acho que ninguém toma água. Eu acho que ninguém toma água. Quem é que toma refri aqui? Eu acho que Vai ter bastante gente, né? É complicado. Mas eu acho que é isso, pessoal. A gente até passou aqui um pouco do horário, já são 9h45 da noite já, a gente passou até 15 minutos, a live até 9h30. Eu quero deixar aqui, eu acho que reforçar alguns pontos, os pontos principais de todos que nos acompanharam até aqui. O primeiro grande passo, na minha concepção, para me sair da depressão, é a minha permissão. É eu realmente perceber que eu não estou bem. E aceitar isso. Não é brigar com esse sentimento. Não é eu me esculachar ainda mais. É simplesmente eu conseguir definir. Eu não quero mais estar assim. Eu quero estar desse jeito. Então você busca soluções. Depois disso é assumir a responsabilidade daquilo que você está experimentando e você falar: eu vou mudar a minha vida. Eu vou fazer a mudança. Eu vou atrás. Eu não vou esperar que ninguém mais me diga. E como terceira situação é você perceber que seu corpo é um sistema inteiro. Você tem sua mente, você tem também a sua parte fisiológica.
Se você quer realmente sair de um quadro depressivo que hoje é profundo, busque solucionar os dois. Não espere mais. Não espere que isso te leve até o fim que você acha que seja mais fácil se suicidar para viver. Ou não viver, mas acabar com a sua dor. E isso muitas pessoas fazem. E é isso que a gente hoje está aqui trazendo para conscientizar que esse não é o caminho. Isso é simplesmente cortar. Você está simplesmente tentando jogar a responsabilidade para outra coisa. Você dá a responsabilidade da sua dor acabar para a morte. Você tira a responsabilidade, você deixa de aproveitar vários momentos na sua vida porque você realmente não foi atrás. Então tome consciência. Tem como mudar. Tem como fazer a sua mudança. Você muda aquilo que você acredita e você muda seu corpo. Isso acaba. É um estado. Não é uma doença que vai ficar a sua vida inteira. Só se você permitir que fique. Quer completar? Eu quero encerrar hoje essa live com uma frase que foi dita por Hipócrates. Hipócrates era o pai da medicina na época antes de Cristo. A frase é muito simples. Ele dizia assim: faça do teu alimento o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. Eu acho que essa frase complementa, resume todo o meu trabalho. Perfeito. É os nutrientes que nós colocamos para dentro do nosso corpo e os pensamentos e sentimentos que eu tenho dentro de mim. A junção dessas duas ferramentas fazem a união perfeita de um estado de equilíbrio sistêmico, onde a minha vida começa realmente a alcançar novas etapas. Mas antes de eu não me permitir, antes de eu não tomar consciência de que tudo vem de mim e não de fora, nada muda. A decisão aqui, sempre, a vida inteira, será apenas sua. Muito obrigado pela sua participação. Gratidão. Uma ótima noite. Conto com você semana que vem.